ele não te procura na cama e você fica com raiva? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E eu recebi uma mensagem de um dos meus seguidores pedindo que eu gravasse um vídeo sobre esse assunto. Ele disse que a parceira dele não procura ele para fazer sexo e que ele fica com muita raiva. Isso acontece com você? Então, o primeiro ponto é: a pessoa sempre foi assim? Ela sempre foi uma pessoa que desde o início da relação ela não te procurava muito para sexo? Ou ela tinha uma energia sexual, ela te procurava e de repente foi parando, né? Porque essa é uma questão importante, porque existem pessoas que sempre são assim, porque existem pessoas com mais energia sexual e outras com menos energia sexual. Então, uma pessoa com bastante energia sexual, o sexo é algo que é prioridade na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela gosta de fazer sexo, ela quer fazer sexo e o sexo, ele tem uma certa relevância. Porém, na vida de algumas pessoas, o sexo, ele não é algo tão relevante. Ele pode ser algo bom, algo gostoso, mas algo que não é uma prioridade. Essa pessoa tem outras prioridades que não o sexo, tá? Então, uma coisa importante é a gente avaliar como que era o temperamento dessa pessoa. Se essa pessoa sempre teve esse comportamento ou se ela mudou ao longo do tempo. Por quê? Se ela sempre teve esse comportamento, então o primeiro ponto é você avaliar as suas escolhas, porque você sabia quem essa pessoa era, como que ela se comportava sexualmente, como que era a energia dela, né, a disponibilidade, a disposição, e você seguiu em frente nessa relação. Foi uma escolha sua, né? Eu já tive uma experiência de me relacionar com uma pessoa que não me buscava muito pro sexo. Eu sou o tipo de pessoa que tem uma energia sexual alta, que a sexualidade é algo que é muito prioridade, é algo muito importante na minha vida. E eu me relacionei com uma pessoa que não tinha a mesma energia sexual que eu, né? Então, tinha muitas vezes que durante a semana eu procurava essa pessoa para fazer sexo e a pessoa falava que não, deixa pro final de semana. E eu sentia raiva, eu sentia frustração, né? Mas o que aconteceu nessa experiência? Esse parceiro, a gente ressignificou a sexualidade. Então, durante a semana a gente não fazia tanto sexo, né? Tipo, antes do meu relacionamento anterior eu fazia sexo várias vezes por semana. Então, com esse parceiro eu não fazia sexo várias vezes por semana, mas quando nós fazíamos sexo, era um sexo de qualidade, era um sexo que durava 1h30, 2 horas, às vezes até mais. Então a gente trocou quantidade por qualidade. Isso aconteceu porque eu tinha um parceiro que estava disponível para vivenciar, para me satisfazer, né? Para vivenciar essa sexualidade, para me levar para um lugar de satisfação. Ele não tinha aquela disposição de quantidade, então parar todo dia ou várias vezes por semana para fazer o sexo era algo que não era viável para ele, mas quando nós fazíamos sexo, era um sexo de muita qualidade. Com isso, eu ressignifiquei a sexualidade, foi até bastante importante para mim, porque antes de eu me relacionar com ele, a minha necessidade sexual era algo muito maior. E conforme nessa relação eu fui tendo uma sexualidade, um sexo com muito mais qualidade, aquela minha necessidade de sexo foi se equilibrando, tá? Então, pra mim, eu entrei num lugar de muita satisfação e saí daquele lugar de raiva. Fez sentido, tá? Isso aconteceu comigo, porém, eu tenho colegas terapeutas que já se relacionaram com homens que não tinha essa energia sexual e que não tinha também essa disponibilidade para realizar um sexo de qualidade. Então ela não tinha nem quantidade nem qualidade. Porém, esse parceiro era lindo, maravilhoso, né? Tinha muitas qualidades, o único quesito era o quesito sexual.
Essa terapeuta tentou seguir a relação durante muitos anos, cerca de 7 anos, porém como o sexo era algo que era muito prioridade para ela, era algo muito importante e como isso faltava na relação, ela foi se afetando com a falta de sexo, foi baixando a autoestima dela, ela começou até a entrar em depressão. Então é algo que para ela era muito importante e que ela não tinha nesse relacionamento e que não tinha a abertura, a disponibilidade do parceiro nem para melhorar a quantidade nem qualidade. E com isso, conforme ela foi se percebendo doente, né, com depressão, baixa autoestima, ela decidiu finalizar a relação. Por isso que eu falo que a gente precisa muito analisar as nossas escolhas, porque se a gente já começou a se relacionar com a pessoa e a pessoa não é uma pessoa com energia sexual alta, é uma escolha sua, se você quer permanecer nessa relação ou não. Muitas vezes a gente faz uma escolha que não foi a melhor escolha naquele momento, em outro momento nós temos que fazer uma nova escolha. Eu escolhi seguir, mas eu não estou dando conta, eu tentei, não dou conta, então eu tenho que avaliar se faz sentido seguir nessa relação, porque você é responsável pelo seu bem-estar, o quanto está te custando essa relação, né? Por mais que de repente pode ter várias qualidades, vários pontos positivos, mas o quanto está te custando essa falta de sexo, né? Se você está nesse lugar de raiva, então avaliar o quanto está te custando e se é possível ressignificar, de repente trocando quantidade por qualidade. Esse é um ponto, tá? Agora, também a gente pode estar num outro momento, que é a pessoa tinha energia sexual, né? Você decidiu se relacionar com essa pessoa, que essa pessoa tinha energia sexual exatamente igual a você e de repente a energia sexual dessa pessoa baixou a libido e a pessoa não te procura mais. Daí, nesse caso, eu tenho boas notícias, porque essa questão de baixa libido é algo que com as técnicas do Tantra você resolve muito rápido. Inclusive, quando eu cheguei ao Tantra, foi exatamente por isso, porque eu tinha baixa libido, eu estava com 32 anos, né? Desde os 30 anos que eu estava com baixa libido. Na minha cabeça eu achava que era coisa da idade, porque eu já tinha procurado médico, ginecologista, já tinha tomado suplementos, alimentos, tudo que falavam pra mim eu fazia pra melhorar a libido e nada. A minha ginecologista falou para eu fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia porque ela falou que era emocional. Já estava 2 anos fazendo terapia, né, dos 30 aos 32, e nada da minha libido voltar. Então, eu já estava conformada achando que era idade, que quando a gente tem 18, 20 anos, a nossa libido era alta, e chegando aos 30 anos a libido baixa. Eu estava achando que era isso. E eu fazia sexo somente por obrigação conjugal. Se sexo não existisse, ó, coisa linda. Se a gente pudesse ficar só abraçadinho sem fazer sexo, estaria lindo. Só que eu achava que se eu não fizesse, ele ia me largar, ele ia me trair, né? Todos aqueles medos de uma fase minha onde eu não tinha amor próprio, autoestima e eu me submetia a esse tipo de situação. Então, eu fazia o sexo por obrigação conjugal e eu não tinha libido, e daí eu conheci o Tantra e a minha libido voltou. Então, as técnicas do Tantra, elas resgatam a libido. Inclusive, se você quiser aprender sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico, autotoque tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E daí, o Tantra ele é uma ferramenta que resgata a libido. E isso é uma boa notícia, mas eu também tenho uma má notícia, tá? Normalmente, a questão da baixa libido, ela pode ser por algumas questões. Pode ser porque o sexo não está com qualidade, e daí a técnica do Tantra ajuda muito, porque você começa a produzir um prazer com qualidade nessa pessoa, então começa a fazer sentido o sexo novamente. Outro motivo é emocional, se ela estiver passando por alguma questão na vida dela que esteja abalando ela emocionalmente. E daí o Tantra também ajuda nessas questões emocionais, e daí vai ter uma melhora aí da libido. Porém, tem uma situação que daí pode ser que não seja uma notícia muito boa. Outra questão que muitas vezes baixa a libido é o relacionamento. Se a pessoa está num relacionamento onde ela não está feliz,
a libido baixa. Então teve uma vez que uma aluna minha mandou uma mensagem assim, aluna não, esposa de um aluno, falou assim, fala pro seu aluno que não tem tesão que resista a uma ofensa do marido. Então o marido comprou o curso de Tantra para fazer as técnicas para resgatar a libido da parceira, só que quando eles tinham um desentendimento, ele usava palavras um pouquinho pesadas com ela, ele ofendia ela. E daí ela falou, não tem como é que eu vou ter libido com um homem que não me respeita? Entende? Então precisa muito avaliar as questões da relação, porque se a relação não tá legal, das duas uma, ou vocês vão olhar para essa questão para poder resolver, né? E o Tantra ele ajuda também nesse processo, porque o Tantra ele é um processo muito de empoderamento, é de percepção do seu sentir. Você se conecta com o seu sentir sensorial de prazer e também com o seu sentir emocional. Então aquilo que está te incomodando fica mais perceptivo. Então a pessoa verbaliza, se posiciona. Então se essa parceira, né, ou parceiro tá com baixa libido, você começa a fazer as massagens tântricas nela e tem alguma questão aí na relação, ela vai trazer essa questão e é uma oportunidade de resolução, né, de solução dessa questão, se você tiver abertura para isso. Agora, se é uma questão que não existe uma abertura, muitas vezes pode significar o fim de uma relação, tá? Porque realmente o Tantra, ele é resolutivo. Se consegue solucionar o conflito do casal, coisa linda. Mas se é uma questão que não tem muita resolução, né? Porque nem todas as questões têm realmente essa solução, muitas vezes são valores diferentes, visões diferentes, né? Visões de mundo, de relacionamento. Então isso às vezes acontece. E se for esse caso, infelizmente, não tem o que fazer, porque se a pessoa está se relacionando com uma pessoa onde tem alguma questão muito forte, às vezes a libido vai baixar mesmo, não tem muito o que fazer por essa pessoa. De repente pode ter carinho, amizade, outras coisas, mas o tesão, a libido acaba morrendo por essa pessoa. Então tem que ver aí as questões da relação, como estão, tá bom? Bom, é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!